E aí, pessoal, Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre um mais recente vídeo, pelo menos na hora que eu tô gravando aqui, do Coruja de Carvalho, no qual ele destrincha sobre o valor do homem não ser a beleza. Deixa eu só inteirar uma coisa aqui antes de tudo, antes de eu começar a falar. Eu não sou lá muito coruja. Eu defendo ele naquilo que eu acredito que ele tá certo. E eu desço a lenha naquilo que eu acredito que ele tá errado. E eu não assisti esse vídeo. Afinal, tem muita coisa pra fazer e eu não tenho tempo pra assistir todo mundo. Mas eu vou, entre aspas, dar uma filosofada, entre grandiosas aspas, sobre isso. E eu vou me basear no vídeo do Sr. Popo Black Pill, nos pontos que ele levanta. Afinal, como lhe disse, é um vídeo de 40 minutos. E é complicado isso. Então vamos lá. Isso tá dando uma certa. Digamos assim, um certo bafafá no meio black. Ah, e antes de tudo, Sr. Popo, tu é o top. Eu sigo você, tu é top, eu gosto de você e concordo com muito que você fala, tá? Não tome isso como um ataque ou um insulto. É só a minha versão, as minhas ideias, tá? E nesse vídeo ele fala muito sobre, tipo, ele fala... e ele fala numa coisa que o Coruja realmente bate muito no ponto, e na verdade a maior parte dos criadores de conteúdo fala muito, que é o fato de que, no caso, o que o Sr. Popo e a maioria dos blacks discorda é o fato de que o valor do homem é do quanto ele pode prover para a sociedade. Aí ele fala, isso é mentira, porque senão a maior parte dos betas provedores seria amado, coisa e tal, porque eles mais provêm, ninguém se importa com um gari, que é um emprego extremamente necessário. Ninguém se importa com um gordinho que sobe lá no torre e tal, mas se importa com os chats. Uma coisa que eu posso dizer é, primeiramente, estamos numa sociedade visual. É a sociedade mais visual já conhecida. Segundamente, as pessoas não valorizam o que deveriam valorizar. Terceiramente, por mais estranho que pareça, a provisão por algum motivo sempre venceu a atração genuína. Sendo que eu acho que eu vou ter que fazer um vídeo depois sobre uma teoria que eu tava lendo recentemente e que eu vi que tem bons pontos, que é sobre a não existência da atração genuína. Eu vou desenvolver melhor isso porque essa teoria ela é um pouco estranha, mas tem seus pontos. E ele fala, se fosse assim, os betinhas conseguiriam ter bons casamentos e tal. E uma coisa que ele fala é que, tipo, que entre aspas seria a verdade que, tipo, se fosse assim, se o valor do homem fosse a provisão, todo betinha seria bem sucedido, tanto no relacionamento quanto socialmente. Mas eu vou levantar dois pontos aqui. Primeiramente, a hipergamia delas não é natural. Eu fiz um vídeo já gravei e tô editando, sobre como essa hipergamia delas não é natural. É um desastre biológico. É fora de controle, é um câncer. Eu expliquei o que era hipergamia original, tal. E eu vou adicionar um ponto aqui, que na hipergamia da humanidade, a gente se tornou polígamo pelo fato de que os homens morriam muito. E que as seres de luz tinham que brigar pelos machos. Não era o contrário. A gente fala muito da humanidade, só que a gente tem uma visão muito contemporânea disso. A gente não tem a visão do ser que viveu há 300 mil anos atrás. E a beleza não valia de nada. Na verdade, se a gente for levar em consideração, beleza na natureza serve de três coisas. Primeiro, para atrair parceiros, realmente. Segundo, para o pessoal fugir de você, porque muitos dos animais mais belos do mundo são venenosos. A vespa do mar, por exemplo, é uma água-viva extremamente bela, brilha, mas toma o veneno dela pra ver se tu não conhece Jesus na hora. E terceiro, a beleza servia para demarcar quem era e quem não era.
Dando um exemplo, pavões machos são mais bonitos do que pavões fêmeas. A beleza estava meio que intrinsecamente ligada ao sexo. Certas espécies de mamíferos, se não me engano, até pássaros, o macho é mais bonito visualmente na visão humana do que a fêmea. Tem o contrário também, mas é outra história. E levantando esse ponto, a gente levar em consideração o passado, que muita gente gosta de usar. No passado a beleza não valia de nada. O ser humano era muito mais animalesco. Não existia racionalidade. A racionalidade em si, o ser humano racional, o Homo sapiens, só foi surgir há mais ou menos 10 a 15 mil antes de Cristo. Pelos estudos mais recentes, óbvio. E o que valia era a força e a provisão. Porque se ele não tivesse isso, não importa se ele fosse grande, forte ou belo, ele não conseguiria fêmea alguma. Ele conseguiria no máximo reter algumas, mas se ele não pudesse prover, as fêmeas iriam embora, que nem num grupo de leões e leoas. E como eu já falei anteriormente, a gente vive numa sociedade que não valoriza nada, é tudo líquido. As pessoas valorizam coisas frívolas. Os relacionamentos são líquidos, as amizades são líquidas, as relações interpessoais, no geral, são líquidas. Ou seja, você não pode pedir para uma sociedade como a nossa e todas as outras sociedades que foram assim ao longo da história, não desvalorizarem justamente quem a mantém de pé. Em países desenvolvidos, as profissões as pessoas que, digamos assim, são necessárias são muito bem valorizadas. Lá na Ásia, ser professor é muito bom. É um emprego que você ganha muito dinheiro. Se não me engano, numa das Coreias, um dos sonhos das famílias para um filho ser bem-sucedido, para uma filha ser bem-sucedida, é virar professor. Só que a gente está numa sociedade em decadência cultural. Então elas não vão valorizar os caras que mantêm tudo funcionando, vão valorizar o que mais brilha. São a maioria como moscas. Ou seja, dizer que isso é natural é sacanagem. Sendo que uma coisa que o Coruja fala e é verdade é que a maior parte das pessoas que se reproduzem não são os chats. Na verdade, os chats estão cada vez menos se reproduzindo. Os chats estão cada vez menos se reproduzindo. E os sub-5, as pessoas mais pobres, as menos abastadas, estão se reproduzindo mais. Ou seja, dizer que, se fosse assim, os caras teriam sucesso no relacionamento, que fosse desse jeito, e dizer que isso é necessariamente mentira, assim, é mentira no nosso contexto, mas no contexto geral, tá, gente? De toda a história humana, períodos de paz e períodos de guerra, quem ganhou foi a provisão, por algum motivo. Eu ainda vou ter que destrinchar isso melhor em outro vídeo. E uma coisa que também o pessoal bate muito na tecla, que os blacks bateram, e que o Popo bateu, e que realmente tem um ponto interessante, é o fato que ele fala, os padrões não mudam, os padrões sempre foram os mesmos. Eu posso falar, não. É difícil refutar porque a gente tem valor histórico. Não tem! A maioria de vocês não é historiólogo. Eu literalmente tive que estudar a história humana para poder falar o que eu falo aqui. É histórico. Histórico é até a segunda página do livro. Sem ofensas, tá, senhor Popo? É só a minha coisa, mas realmente às vezes me irrita a maioria dos caras da Black que você tá inserido. Eu vou explicar. Tem um vídeo muito interessante que fala sobre como as sociedades pacíficas odeiam os homens. E que é justamente nessas sociedades que os blacks apontam os padrões de beleza. Rosto angelical e eclético. Mas pode notar, todas essas sociedades e todos esses períodos históricos foram períodos de paz. Período onde os fracos reinam. E aonde os fracos reinam, a desordem se instaura. Quer destruir uma nação, não precisa legalizar a prostituição, fazer acontecer.
Basta botar os fracos no poder e os fortes submissos a eles. Fez isso, acabou. Prostituição, depravação e os cacete a quatro se vêm depois. É resultado disso. Eles não são causadores, eles são resultados dos fracos no poder. Não se orgulhe de algo que você não sabe. Eu vou mandar para você, Sr. Pope, como um companheiro de conteúdo que eu já tomei minha Black. Mas eu sou mais antigo ainda. Sou do tempo em que a Black ainda era, por assim dizer, pura. Do tempo em que a Black ainda tinha bom senso. Tome cuidado. Eu também tomo cuidado com os meus ideais para que eles não me seguem. Porque eu já falei isso uma vez, um homem cego pelos seus ideais vale menos que um idiota, porque até o idiota se deixa ver além de sua idiotice. A gente tenta colocar tudo num cubinho, tudo numa caixinha, só que vem lá a natureza, a biologia e a ciência destrói tudo e a gente tem que começar tudo de novo. Mas voltando lá no negócio da beleza e tudo mais, em períodos de paz, se valoriza muito mais essas características atléticas. Por quê? Porque não precisa. Os fracos estão no poder, a força não é necessária, a inteligência não é necessária. Os gregos falavam muito uma frase que você não pode separar os seus sábios dos seus guerreiros, porque se você fizer isso, o seu povo será governado por fracos, por covardes, no caso, será governado por covardes e suas guerras serão lutadas por pessoas desprovidas de sabedoria. Mas em momentos de guerra, tudo isso aqui que as pessoas falam e que vocês põem o dedo, some. E é valorizada a hipermasculinidade. Por quê? Porque volta lá pro tempo das antigas. No tempo em que a provisão era o melhor. A provisão era a maior. A beleza masculina só se torna mais alta na sociedade em períodos onde a força masculina é minada ou é desprezada. Ou seja, dizer que essas coisas de que a hipersexualidade do homem, a hipermasculinidade do cara sempre foi menos atrativa do que digamos assim, um negócio mais frágil, vamos dizer assim, mais andrógeno. Essa é a palavra, mais andrógeno, mais atlético era sempre a coisa? Não. Isso só dura até bater a primeira espada na porta da cidade. Ou o primeiro tiro de canhão cruzar o muro. Fez isso, volta para a época em que a hipermasculinidade era o foco geral e a provisão era maior. Porque no passado foi assim. A gente gosta muito de usar o passado da humanidade como régua, só que a gente tende a usar olhos contemporâneos para isso. A gente tem que usar olhos, entre aspas, de pessoa daquela época, onde não tínhamos literalmente grandiosíssima maioria das benéfices do que temos aqui. Onde temos cuidado, temos segurança e tal. Parafraseando Bach, na época era matar ou morrer. Derrotar um predador significava mais um dia de vida e mais um dia de comida. Se a gente for levar para o passado, a humanidade era ser atacada, lutar, perder muitas vezes ou vencer, fugir ou comer e recomeçar o ciclo. Sempre era assim. Ou seja, reiterando novamente, esse negócio de dizer que esse modelo meio andrógeno atlético sempre foi o de vigor, só se for em outro universo. Sendo sincero, eu estudei evolução darwinista, neodarwinista, até aquele outro ideal de evolução lamarquista, se não me engano. E eu posso dizer, em nenhuma se encaixa esse padrão evolutivo aqui. Porque esse padrão evolutivo aqui não garante sobrevivência nem aqui nem na China. Tipo, temos hoje em dia um ambiente propício para isso? Temos. Mas é só até a primeira bala cruzar o céu. Aqui é o Camina Samurai Pio. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima.